Olá, rede, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente dá continuidade ao curso de como se tornar um perito judicial. Eu já falei um pouquinho sobre a documentação, né? Você faz o passo a passo, que é uma coisa bastante simples. Reúne a documentação, reúne a documentação comprobatória, né, de que você já tem aquela expertise na sua área, já exerceu as atividades para as quais você está se candidatando como perito, né, relacionadas, obviamente, ao seu diploma. Então, não adianta eu ser historiadora e querer ser perita em arquivologia, porque existe já o curso de arquivologia. Ou então ser historiadora e fazer perícias na área de engenharia. Isso não faz o menor sentido. E vice-versa. Né? Na verdade, eu tenho que mostrar os meus atestados de capacidade técnica, junto a uma formação, se necessária, complementar, né? Para reforçar ainda mais a minha expertise naquele processo. Isso é muito legal porque, à medida que começam a chegar as perícias, a gente começa a aprofundar um pouco mais na legislação, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Né? Aí vai ser um vídeo mais técnico, por assim dizer. Mas antes de tudo, né, você fez a comprovação da sua documentação pessoal, fez a comprovação da sua documentação técnica, aí você está apto a ser um perito. O site do TJ diz isso. Porém, para você acessar os processos, né, principalmente para você ter acesso aos processos, fazer as manifestações, isso eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é no próximo vídeo, que é um vídeo mais técnico. Hoje eu vou falar da certificação. A gente precisa ter esse objeto aqui. Ele se chama token. Então parece o pendrive. Olha que legal. Desculpa. Aí, dá pra ver. Ele parece um pendrive, mas não é um pendrive. Aqui fica uma assinatura digital sua, emitida por uma certificadora. Normalmente ela está ligada ao ambiente jurídico, né? É emitida por uma certificadora. Quem quiser me procura, eu indico quem fez a minha certificação no privado, claro. E esse token, né, ele permite que você acesse o site do PJE. Não é um site estável, tá? Ele é um pouquinho chato de lidar, mas se você tem uma boa assessoria, uma boa certificadora que vai emitir o seu certificado, né, tudo que você precisa é chamar eles. Então, eu sempre tenho contato com a minha certificadora, porque qualquer problema eu vou lá e simplesmente chamo eles, entro em contato. À distância eles conseguem resolver o meu problema. Normalmente está ligado a uma atualização do Java, uma atualização do próprio PJE, que eu não consigo fazer sozinho. Então eu preciso da expertise deles. E é claro, você pode comprar o seu certificado em várias versões. Por exemplo, o meu, né, eu sempre compro por 3 anos. Eu tenho o direito de uso por 3 anos. Mas você pode comprar por um ano também. Mas a diferença de preço entre um ano e 3 anos não é tão grande. Então eu acho que valeu, no meu caso, valeu mais a pena fazer a contratação para 3 anos. E aí é muito simples, você coloca, né, o token no seu notebook primeiro, depois vai no PJE, né? Normalmente eles já te informam uma senha, ou então você pode escolher a sua o seu login e sua senha. E eles também ajudam e fazem todo esse processo e já deixa automatizado para você só inserir esse token no notebook, entrar no site do PJE e começar a acessar o seu processo. Detalhe importantíssimo. Nem sempre quando você é escolhida num processo
e você tá lá selecionada, você consegue acessar o seu processo no PJE diretamente. Por quê? Você tem que estar vinculado ao processo. Então, existe uma diferença de tempo entre o seu aceite e a sua vinculação no seu processo. O que eu faço para agilizar isso? Normalmente eu entro em contato ou ou por meio do e-mail do juiz, que vem, né, junto à seleção do processo lá no site do TJ, porque você vai ter o seu login e sua senha lá. Então, lá primeiro, né, eles te mandam um e-mail, nomeação para perícia, processo tal, beleza. Passou essa fase, aceitei, eu tenho até entre 15 e 30 dias para poder realizar minha perícia. Se precisar de mais tempo, eu escrevo uma manifestação justificando e ela é aprovada pelo juiz e pelas partes. Então, beleza, fiz isso aí, fiz todo esse processo e etc. Mas, para conseguir acessar o PJE, eu preciso estar vinculada. Então, para agilizar tudo isso, eu começo a enviar e-mails ou para a Secretaria da Justiça ou para o e-mail da parte ré que está interessado em resolver o problema logo, né? E aí, nesse caso, existe um esforço, obviamente, de pedir para te inserir, né, no processo. Aí, a partir do momento que você está vinculado ao processo judicialmente, você tem acesso a ele, ao PJE. Por que isso é importante? Porque é lá que você vai depositar o seu relatório de perícia. É lá que você vai carregar os arquivos que você precisa. É lá que você vai colocar a sua manifestação. Porque, por exemplo, se eu estou numa manifestação querendo justificar o meu pedido de remuneração, eu preciso depositar lá. Não adianta eu enviar e-mail para o juiz, não adianta eu enviar e-mail para a parte... Não. Ele tem que ser depositado lá, dentro do site do PJE. Então, a partir do momento que você se torna um perito vinculado ao TJ, por exemplo, TJMG, bacana. A partir de agora eu sou um perito vinculado ao TJ. Mas eu preciso também ter minha vinculação no PJE. E essa vinculação só é possível por causa desse carinha aqui. Então você vem, você compra ele vai chegar pelo correio, né? Ele chega rapidinho, normalmente eles enviam, toda certificadora envia via Sedex, o meu foi Sedex, demorou coisa de 2 dias, ele já estava comigo. Você entra em contato com a sua certificadora e eles vão fazer todo o processo à distância, né? E vão te ensinar como é que usa o token. Na verdade é bem simples, né? É só inserir, colocar a senha ou login. É uma senha que eles fornecem, um login que eles fornecem, ou então você tem a opção de personalizar essa senha, o seu login. E aí, verifica se está tudo ok, você acessa, verifica se você tem algum processo lá, no seu caso, né? Mostra para eles. Se tiver algum problema de acesso ao processo, também é bom conversar com eles, é bom dar uma ligada para a certificadora para ver se é um problema do token ou da sua assinatura, porque às vezes a assinatura expira e a gente não percebe, não sabe, esquece, isso é comum. E aí você consegue entrar no site, mas não consegue movimentar o processo. Eu digo movimentar no sentido de depositar novos arquivos, depositar uma manifestação, depositar um esclarecimento, enfim. São inúmeras possibilidades que você pode ter ali a partir do momento que você se torna um perito, né? Primeiro é a fase do cadastro. Agora é a fase da certificação. E depois a gente vai começar a falar né, de forma mais específica e técnica dos artigos, né, do Código Civil. Acho que, se não me engano, é lá para a partir do 464 ou 474, enfim. Mas são os artigos que envolvem a questão da perícia e a gente vai destrinchando cada um deles, né? Porque quando você vai fazer um laudo pericial, é a redação jurídica.
É claro que é uma redação técnica, mas não deixa de ser uma redação jurídica. E, gente, isso é muito importante ser esclarecido, porque você tem que ter todo o embasamento teórico, tanto na parte da sua expertise, quanto na parte do legislativo, ou seja, baseado em leis. Então, a questão da perícia, ela envolve muito mais pesquisa, né? Você vai ter que verificar jurisprudência, você tem que verificar, né, quais decisões são favoráveis ao que você está fazendo, quais decisões não são favoráveis ao que você está, né, analisando. Então, é uma gama de possibilidades. A partir daqui, eu vou explicar a partir da minha trajetória como historiadora, que é um pouco incomum, mas ao mesmo tempo é muito interessante. E o mais importante, gente, agora que vocês se tornaram perito, né, vocês se tornam também, de certa forma, um mediador de conflitos. Porque existe uma parte que está interessada em uma determinada resolução e a outra interessada na resolução contrária. E você tem que avaliar isso. A sua capacidade analítica agora ela é posta à prova, tá? E é a partir desse ponto que a gente vai discutir isso na próxima encontro. No próximo encontro, na verdade. Eu ia falar na próxima reunião, mas não. É o próximo encontro. E eu espero que essas pequenas aulas estejam ajudando a todo mundo a se tornar um perito, a pensar como é o trabalho de um perito, a expandir, né, essa ideia sobre novas formas de remuneração. Mais uma vez, né, essa parte também é interessante. Gente, a gente não fica rico com isso, tá? É só um trampolim, vamos dizer assim, é só um trampolim. A gente não fica rico, não é bem assim. Mas, você consegue com isso, à medida que você vai ganhando experiência, notoriedade, é claro que além da sua notoriedade, vem também outros convites para você fazer redações, assessoria técnica, né? Eu falo redações técnicas no sentido de dar um parecer antes até para o escritório ou para determinada pessoa que te procura, antes dela procurar um perito e pedir por uma perícia judicial. Você já tem forma, olha, isso aqui pode ser que dê certo, isso aqui pode ser que não dê certo, você vai ter que ir por esse caminho. Então, assim, é um processo de construção de carreira, tá? Foi muito bom estar com vocês. Hoje eu tô de moletom, tá friozinho aqui em Belo Horizonte. Mas é isso, né? Eu desejo uma ótima semana para todo mundo e espero que, né, estejamos todos nós prontos para o próximo encontro. Até mais!